E a gente começa a nossa viagem de hoje, claro, dando as boas-vindas a você e fazendo um convite também. Que tal a gente passear por Florianópolis, pelas mais belas paisagens aqui da ilha, só que de outro ângulo, lá de cima? Porque o nosso repórter Luan Wozniak foi conferir de parapente os lugares mais bonitos aqui da ilha. Vamos acompanhar? Eu vou te mostrar as belezas naturais dessa região de um ângulo bem diferente. Nossa aventura tem início bem na extremidade, no topo do mapa da ilha. Um lugar chamado Praia Brava. Uau, daqui de cima a vista já é maravilhosa. Só que a gente vai um pouquinho mais alto, 400 metros de altura. Tá preparado? Os voos de parapente são uma excelente alternativa para os aventureiros que querem conhecer o norte da Ilha do Alto. Quem vai me levar para essa missão é um cara que já fez mais de 20 mil voos, é isso mesmo? Perfeito. E de onde que iniciou essa paixão pelos voos? Amor à primeira vista. Foi uma situação bem inusitada. Jamais tinha planejado na minha vida trabalhar com essa atividade, né? Eu estava na Praia Mole, vi um parapente voando na época. Isso foi em 98 e foi de imediato essa paixão. 2 meses depois eu já tinha feito o curso, já estava voando de parapente sozinho. E 2 anos depois eu me especializei, fiz um curso especial para realizar o voo duplo e daí em diante eu não parei mais. Bora lá então? Estamos aguardando, vamos se preparar e vamos subir para a rampa de decolagem. Chegou a hora. Para ir até o topo do morro onde vamos decolar, pegamos uma carona. Agora sim, alguns minutos de trilha e aí a gente começa a nossa aventura. A subida pela estrada em meio à Mata Atlântica fechada não é nada fácil, só com veículo 4x4. Esse argentino será minha companhia na aventura. La primera vez, sí, siempre quise hacerlo, así que hoy me va a dar el gusto y como no mejor acá, como en Brasil. E como é que tá o coração? Oh. Tá nervoso? Ai, é. Assim que chego, a sensação do colega Hermano também me deixa um pouco apreensivo. Eu estava bem tranquilo até minutos atrás, mas quando eu cheguei aqui em cima, deu um pouquinho de adrenalina. Antes, tá indo uma outra moça, eu vou ver como é que vai ser o voo dela para eu ter, é claro, uma noção. Mas acho que vai ser legal, né? Tento então distrair a mente. Daqui a pouco é minha vez. Tá chegando a hora. Os voos de parapente em Florianópolis ocorrem o ano inteiro, mas as condições climáticas precisam estar favoráveis. Por sorte, o tempo nos ajudou. Isso me deixa seguro quando chega a minha hora. E também porque estarei acompanhado de um instrutor experiente e qualificado em voo duplo. Esse lugar aqui onde a gente vai decolar daqui um pouquinho é especial, né? Uma vista fantástica. A Praia Brava ela é perfeita para a prática do voo livre, né? Além de ser uma das praias mais lindas do nosso litoral, a colocação, a disposição do relevo, dos morros, ficou perfeita em relação aos quadrantes dos ventos que propiciam fazer voos maravilhosos, voos seguros. Então a Praia Brava, como eu falo, foi feita com a mão de Deus, perfeito. Um auxiliar acompanha a colocação de todos os equipamentos. Quando o vento sopra mais forte, é hora de partir.
Em segundos, estou voando. De águas cristalinas e ondas fortes, a Praia Brava logo se mostra ainda mais exuberante. Até a década de 1980, esse era um lugar de poucos pescadores. Tudo mudou quando empresários da construção civil decidiram criar a primeira área da ilha a possuir um plano de urbanização consciente. O vento aumenta e nos leva um pouco mais alto. Agora consigo avistar o outro lado do morro, onde está a Ponta das Canas. Um local de veraneio para muitos moradores da ilha e turistas, com boa infraestrutura de serviços, hotéis e prédios modernos. Já ao leste está Canasvieiras, um recanto praiano de águas calmas que atrai milhares de turistas todos os anos, principalmente famílias e jovens argentinos, uruguaios e paraguaios. O que me chama a atenção aqui é a grande extensão de verde que resiste ao avanço da cidade. O bairro Ingleses é um dos mais populosos de Florianópolis, um lugar que prende minha atenção. Mas depois de aproximadamente 15 minutos, é hora de retornar para a base. Em terra firme, sou dominado pela gratidão de desbravar o norte de Florianópolis de uma maneira diferente e única. Lembranças que eu e meu colega argentino, no início dessa reportagem, guardaremos com muito carinho. La verdad que toda la vista impresionante, los giros, cómo se acercaba por la montaña, cómo se ve todos los barcos. La verdad que me llena de magia. Que coisa linda, né? Não é à toa que todo mundo que vem para cá acaba se encantando aqui com essa cidade. Agora você lembra também quem foi a primeira pessoa que realmente se apaixonou por Florianópolis e criou aqui a capital do estado? Pois é, foi Francisco Dias Velho, lá em 1673, há exatamente 350 anos. Pois é, e a nossa repórter Karina Kopp foi atrás de mais informações para a gente realmente entender quem foi esse personagem tão importante aqui para a nossa história. Era por volta de 1673. Contam as biografias que um bandeirante paulista desembarcou na ilha de Santa Catarina buscando ouro, pedras preciosas, mão de obra indígena e um bom lugar para se viver. Foi o primeiro a chegar, antes mesmo dos açorianos. Francisco Dias Velho foi o fundador deste lugar. A missão dele era encontrar o melhor lugar possível para o estabelecimento de uma vila portuguesa ao sul. E ele encontrou o melhor lugar em Florianópolis, né, que ele funda e batiza de Nossa Senhora do Desterro. A história conta ainda que ele veio com a esposa, filhos e, acreditem, 500 indígenas tidos como domesticados. Chegaram nesse pedacinho de terra, até então perdido no mar, exatamente onde hoje há um obelisco, em homenagem a Dias Velho, numa das principais avenidas da cidade. Bem ali tem também um trecho de uma carta escrita por ele que diz assim: "A terra é mais que boa, quem disser o contrário, mente."
A gente costuma interpretar aqui Florianópolis como, de fato, uma cidade fantástica, né? Cheia de paisagens extraordinárias e, ao mesmo tempo, com uma potência, né? de futuro muito grande. Isso a gente pensa hoje, mas na época era o mesmo pensamento. Acho que ele nos legou esse sonho de construir aqui um paraíso na Terra. Isso tem muito a ver com Florianópolis e ele já trouxe isso. Mas nem tudo foram flores aqui no paraíso. Dias Velho encontrou indígenas dispostos a lutar pela terra e piratas ávidos por roubar as riquezas do lugar. Foi inclusive neste cantinho da Praia dos Ingleses, onde piratas ingleses que haviam roubado um navio espanhol foram rendidos por Dias Velho. Uma história que parece ter saído de um filme de aventura e que se mantém preservada. Passando as dunas, na ponta sul da praia, o visitante é recebido pelo Daniel para conhecer todo esse passado no Museu do Naufrágio. Quem chega logo vê uma piscina que conserva desde 2004 30% da estrutura do navio. E a gente guarda a maior parte da embarcação que foi retirada do fundo do mar até agora. Mas a gente tem muito mais coisas para conhecer, né? Tem, aqui é o leme, mas aqui dentro tem muito mais artefatos. 30% da embarcação está aqui, o restante ainda está lá no fundo do mar. E aqui a gente encontra que tipo de peças? O que se conseguiu tirar lá daquele navio? Olha, de 30% da embarcação a gente retirou muito artefato. A gente tem mais de 11 mil fragmentos de cerâmica. Essa cerâmica é essa que era usada para transporte de alimentos, que se chama botija peruleira. Era usado para carregar água, azeite, mel, vinho. Mas essa embarcação, ela transportava uma carga de vinho e milho. Sem provas de que eles teriam cometido algum crime, os piratas que tinham sido rendidos por Dias Velho foram soltos. Mas o que o fundador da ilha não imaginava é que eles voltariam para se vingar. A gente sustenta a tese que esses piratas que invadiram a cidade e mataram o Francisco Dias Velho foram os mesmos que o Dias Velho prendeu aqui no norte da ilha um ano antes. Foi uma vingança, então, a gente? O Dias Velho, quando prendeu esses piratas, ele deve ter confiscado a carga. Podia ter ouro, podia ter prata. E esses piratas, quando voltaram para a Inglaterra, porque eles não cometeram crime nenhum aqui no Brasil, eles chegaram lá e, de certo, a rainha da Inglaterra falou para eles: cadê o ouro e a prata? Ficou lá na ilha de Santa Catarina, então volte lá. De madrugada voltou 2 barcos enormes, cheios de piratas, invadiram a cidade e mataram todo mundo, sem chance para ninguém se defender. Um povo dizimado, um líder morto dentro da igreja de Nossa Senhora do Desterro, onde hoje é a Catedral Metropolitana, que teve as filhas sequestradas e violentadas. Mas, mesmo com este capítulo cruel da história, as páginas dos livros revelam um legado incontestável de Dias Velho. Fica aqui um punhado de descendentes de lusos e um punhado de companheiros que vieram para fundar a vila e continuam dando seguimento à Nossa Senhora do Desterro, mantém a igreja que até hoje se tornou a catedral. Então ele nos deixou tudo isso de legado, a existência, né, de Desterro, hoje Florianópolis, a existência desse sonho de construir aqui uma espécie de paraíso na terra e ao mesmo tempo ele nos deixou a permanência desse lugar com língua portuguesa, né, pertencente antes aos portugueses, hoje território brasileiro, mas de língua portuguesa. E assim, Francisco Dias Velho deixou seu nome na nossa história. Talvez quem passe pelo edifício em sua homenagem, no centro da cidade, com a correria do dia a dia, nem saiba disso tudo. Talvez quem passe pelo Parque Metropolitano Dias Velho, caminhe pelo meio dos coqueiros ou sente para descansar por ali, também nem saiba. Depois dele vieram os açorianos e outros e outros e outros. E assim a vila virou povoado, virou cidade, virou capital. E o fundador está ali, na chegada da ilha, ao lado do elevado que leva o seu nome, saudando quem também, assim como ele,
escolhe este pedacinho do paraíso para viver ou visitar. Que legal, né? Olha só quanta coisa bacana a gente acaba descobrindo quando olha de perto para a nossa história, né? Agora, não foi só Dias Velho que se encantou com Nossa Senhora do Desterro e acabou ficando por aqui. Porque, na verdade, Florianópolis sempre teve de braços abertos, né? Para receber quem quisesse vir para cá. Por isso que o repórter Marcelo Cabral reuniu várias pessoas, gente de todas as partes do mundo, e que escolheu justamente esse pedacinho de terra para viver. Florianópolis é uma capital que abraça todo mundo. Tem muita gente de outras cidades, outros estados e até de outros países morando por aqui. O pessoal brinca, né? Tem dias que é difícil encontrar um manezinho na área. Se a gente reunisse diferentes etnias, diferentes culturas em uma mesa, para a gente falar de Florianópolis e de gastronomia. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Mercado Público. Hora de começar nossa viagem gastronômica pelos cheiros e sabores das diferentes etnias que ajudam a construir a culinária manezinha. Essa receita tem sim uma boa pitada de Líbano. A família da Luciane Daust veio para Santa Catarina no fim do século XIX. Tá nas páginas da História de Floripa. Eu vi, tá no livro. Aqui estão os meus ascendentes que vieram do Líbano, meu bisavô, minha bisavó, depois meus tios avós que nasceram na Palhoça e depois vieram a Florianópolis. Tô percebendo aqui que a mesa libanesa tem fartura e variedade. Começamos bem. Tem o hummus de tahine, que é uma pasta de grão de bico, todo mundo conhece. Baba ganoush é uma pasta de berinjela tostada, coalhada, que é típica, tem que ter. Aqui um pãozinho, pita, quibe frito, esfirra, tabule, que não pode faltar na nossa mesa. E o quibe cru, que eu acho que assim é emblemático de uma mesa libanesa, uma mesé que a gente chama, né? A mesé é quando você tem vários pratinhos de várias coisas, pequenos aperitivos. Seguimos com a nossa receita. Um pouquinho de Itália? Temos sim. Na mesa, na cultura, na nossa língua, em traços físicos de boa parte de Santa Catarina. Pensamos em pizza, em massa, tem tudo isso e muito mais. Então a gente trouxe uma entrada, que seriam com os embutidos típicos, né, que a gente tem. Então aqui, por exemplo, tem a finocchiona, que é um salame toscano, tem a bresaola, que é um embutido de carne bovina típico italiano, o salame napolitano, o guanciale, que é o que a gente usa para fazer a carbonara, é o ingrediente principal e original da carbonara, a mussarela de búfala, o pesto. Então são todos produtos típicos, né? Depois, como prato principal, a gente trouxe a lasanha, bem diferente da nossa lasanha aqui no Brasil. Ela não tem tanto molho, ela é feita com ricota, com mussarela de búfala, não é mais, acaba tornando uma lasanha mais leve e muito saborosa. De sobremesa, a gente trouxe o canolo siciliano, que é um doce típico siciliano, que o pessoal está começando a conhecer aqui em Florianópolis, é uma coisa nova aqui em Florianópolis. E o pão, que não pode faltar na mesa do italiano, né? Um romance que uniu Itália e Brasil seguiu firme em Floripa. Francesco é italiano, conheceu Mariana em alto mar, em um cruzeiro. Perceberam que tinham muito mais do que o gosto pelo mar e pela boa comida. Temperaram esse amor e ancoraram na Ilha da Magia. Quando conheci a Santa Catarina, eu fiquei surpreso de encontrar tanta Itália, não, aqui no Brasil. E na verdade a comida aqui do sul do Brasil tem muito da comida italiana. Na verdade parece algumas coisas que são de origem italiana, mas que depois desenvolveram em um jeito um pouco diferente. Seguimos experimentando a arte dos nossos convidados e fazendo a nossa receita. Tem Venezuela? Tem. Sabor marcante, sul-americano e de combinação ousada. Vai aí um pavilhão crioulo? O Ion explica pra gente. Feijão, carne fiada, arroz branco e uma banana da terra frita. A arepa eu já conhecia.
E essa empanada venezuelana é um deboche para o paladar mais apurado. O venezuelano e o manezinho são parecidos de onde? Aquí son carismáticos, son personas agradables, ¿ves? Que en realidad tiene mucho que ver con el venezolano. Partimos para a Grécia. Uma porção caprichada, por favor. Tem muita história por aqui. Sim, não só de Florianópolis, mas de todo o estado de Santa Catarina, mas particularmente a ilha de Santa Catarina foi que acolheu os primeiros gregos. 1883, esse ano vamos estar comemorando 140 anos da chegada de Capitão Savas, o primeiro grego a aportar nesta ilha. A colaboração da Grécia para a mesa manezinha tem muitos doces. Vou deixar para depois. Não aguentei. Experimentei na hora. O halva, que é esse aqui, ó, é conhecido como um doce turco, mas eu entendo que já foi uma mistura daquela época antiga, né? Da invasão turca. Temos os biscoitinhos amanteigados. Toca um tango aí, por favor, edição. Nossos hermanos argentinos, claro, hacen parte de nuestra história também. Una media luna? Quero. O algo salgado, una empanada, também quero. Gracias. La culinaria argentina tiene una gran influencia italiana y española. Y bueno, y también un poco de árabe, porque las empanadas son árabes. Entonces, como Brasil, Argentina ha recibido gente de todas partes del mundo, fue influenciado y nosotros, bueno, compartimos lo que son empanadas, medialúas, que tienen una descendencia alemana. Estos alfajores, que son de maicena con dulce de leche, árabes, y dulce de leche tradicional argentino, que es un diferenciado. Viramos o globo e paramos na Polônia. Digamos que na culinária manezinha, o país europeu entra direto na sobremesa. Biscoitos, chocolates. Minhas amigas sabem muito, são especialistas. A culinária polonesa é muito, eles têm o prazer da comida e da bebida também. E sabem, né, pelas tragédias que historicamente passaram, valorizar o dia a dia e as pequenas coisas e tudo. A Polônia enfrentou tempos difíceis. Muitos poloneses desembarcaram em Santa Catarina procurando uma vida melhor. Porque o povo polonês também é assim, um povo aberto, festeiro, barulhento, gosta de música, então se adaptou muito bem aqui. Temos mais um ingrediente nessa receita, a influência alemã. Tão presente na região do Vale Catarinense, por aqui também fez história. 4 da tarde, um cafezinho quente com strudel. Top, eu topo. A origem do strudel é da Hungria, da Áustria. A minha mãe aprendeu com a avó dela e ela me ensinou. Mas o strudel, ele ficou famoso mesmo, ele se popularizou na Alemanha. A Rita é manezinha da ilha, lá do Ribeirão. Neta de pescador, filha de rendeira e cultivadora de ostras, vieiras e mexilhões. Se tem frutos do mar, se tem manezinha na área e uma culinária com influência portuguesa, já sei, é coisa nossa. Tem que ter o peixe frito, o pirão. De preferência, a gente hoje vai pro caldo de peixe e faz o pirão, mas o pessoal gostava de um pirão d'água, ainda gosta. O pirão d'água com peixinho frito e aquela gordurinha, porque o peixe frito era frito na banha de porco. Eu lembro do cheiro do peixe que a minha avó fritava. Aquele cheiro emanava. Rita, tem um prato que foi adaptado para ficar ainda mais manezinho. Que história é essa? Isso aqui é uma ostra a bulhão pato. É uma receita portuguesa. Em Portugal eles fazem com almejas ou mexilhões. E foi, na verdade, uma portuguesa que me pediu para fazer com ostras.
que é uma ostra no azeite de oliva, vinho branco, acompanha um pão português, que não pode faltar, e caiu no agrado do manezinho. Ostras, a mulher, o pato. A mesa é um lugar de comunhão, de partilha, e vivemos esse momento. E pensando, esse é o futuro, dos meus filhos e dos meus netos. E hoje a gente viu isso, a presença dos descendentes, daqueles que chegaram aqui século XIX, alguns século XX, outros estão chegando, mas que fazem dessa a sua casa, o seu aconchego. É claro que esse grande encontro culinário tinha que terminar com um abraço gigante. Se tem dias que é difícil trombar um manezinho pelo centro, eu tenho um monte aqui para te apresentar. Quase tudo importado e de excelente procedência. De volta com o nosso especial Floripa 350. E olha, você sabia que existe um esporte que é conhecido no mundo inteiro, mas que nasceu em Florianópolis? E mais precisamente aqui, ó, nas dunas da Praia da Joaquina, aqui no leste da ilha? Pois é, a repórter Kelly Borges vai mostrar pra gente como é que surgiu esse esporte aqui e como é que se pratica também esse esporte, se é que ela aprendeu. O ritmo sonoro do mar limpa a mente. O largo espaço azul faz enxergar infinitas possibilidades. Praia da Joaquina, de areia fina, água esverdeada, transparente e gelada, de ondas altas que envolvem os surfistas. Mas se não tem onda, tem areia. É só explorar ao redor e surfar. Pensando assim que em 1986 nasceu o Sandboard. Bem-vindo ao Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, o berço do esporte. E aí nada melhor que encontrar quem entende demais do assunto, porque é 4 vezes campeão mundial e 4 vezes campeão sul-americano. Tá e aí, aqui. Kelly? Prazer em revê-lo. Tudo bem? Tudo bem. O que você trouxe aí pra gente? Bom, capacete. Essencial. Essencial, né? Pra quem tá aprendendo também. Vai me dando meu equipamento aí. Tenho as pranchas aqui, pegar tua prancha. Qualquer prancha ou não? Então, eu trouxe dois tipos de prancha. Essa que é um modelo profissional, né? Que a gente utiliza o bind do snowboard, né? É uma prancha muito similar ao snowboard. Ela é flexível, ela é mais resistente. Então ela é bem similar ao snow mesmo, né? Já vem com essas alças para prender o pé melhor aqui. Isso, aí tu usa com tênis, né? Uhum. E aí tem a prancha amadora também, para você, quem sabe, dar uma descidinha primeiro nessa, que é a prancha raiz. Quem pratica sandboard é o quê? É sandboarder. Tô me sentindo uma. Vambora. O que significa as dunas para você, assim? Estar aqui sentado agora, admirando tudo isso. Você começou aqui, né? Sim, comecei aqui, né? Em 97, que eu comecei a andar de sandboard. E aqui para mim é como se fosse um templo, assim, né? Onde eu recarrego minhas energias, minha terapia. Tenho muito carinho pelas dunas da Joaquina, né? Você nunca brincou de surf? Skate um pouco? Um pouquinho, mas sim. Era mais do futebol? Mais futebol, basquete, handebol, esses outros esportes, né? Tentei surfar, tentei andar de skate, assim, mas não me ajeitei muito. E aí quando eu comecei a andar de sandboard, eu achei muito legal, achei parecido até com um vídeo de snowboard, né? Que eu tinha visto quando eu morava em São Paulo ainda. Então achei bem parecido, que a gente até fala que o sandboard é a versão tropical do snow. E aí eu me adaptei bem. E mais popular também. E mais popular também. Mais acessível. Mais acessível, Tanto exato. que a gente está aqui na praia, exato. Tranquilo, tem um monte de prancha ali para ser alugada, né? Sim, é um esporte barato, vamos dizer assim, né? Você pode chegar aqui nas dunas, tem um acesso fácil, tem prancha para alugar. As pranchas são mais baratas que uma prancha de surf ou de snowboard, no caso. Então é um esporte bem mais acessível.
tá vendo que a tendência é você esticar essa perna da frente. Sim. Tenta manter sempre o peso no meio da prancha com as pernas, com os joelhos flexionados. Tá ok. Tá? Então vamos embora. Vai lá, mantém. Ó, tu se jogou pra trás. Eu soltei esse Então tá, ó. Cara, como é que vocês conseguem? Vai. Manter essa posição. Vou olhar pra frente. Ó, peso bem. O que é legal? Olhar pra frente? É, tu olha pra frente. É, né? Isso. Olha pra frente. Equilibrar na prancha, pra mim, não foi o mais difícil. O que pegou foi a vontade de controlar ela. E, na verdade, quem controla é a areia. Você só tem que deixar fluir ou colecionar tombos. Aê! We are the champions! Depois de 20 anos competindo pelo mundo, foi no Egito que Di Giacomo encerrou a vida de atleta. Mas o legado de um campeão não encerra. Na história ficam os títulos. Na grandeza de um tetracampeão, ações como a de ensinar para crianças gratuitamente a arte de deslizar nas dunas com leveza. Você se sente vendo esse esporte ganhando cada vez mais adeptos? Eu fico bem feliz, né, de ver o esporte ainda crescendo, tendo os campeonatos, não é só aqui, né, tem no Nordeste, tem no mundo inteiro, principalmente no Chile, Peru, na América do Sul está muito forte o sandboard, e a gente organiza o Mundial e as etapas do brasileiro aqui. Então é muito legal a gente ver isso, essa evolução. Claro que me dá aquela vontade de competir de novo, né, que está no sangue a competição. Mas eu fico bem assim, feliz de ver o esporte crescendo. Haja equilíbrio, hein? Muito legal. Bom, mas ainda existem outras habilidades também, de outros profissionais, que são incríveis, hein? Aliás, esses profissionais, de certa forma, ajudaram também a construir a Florianópolis que a gente conhece hoje. Então a gente vai mostrar para vocês algumas profissões que acabaram resistindo ao tempo, à tecnologia também, e que fazem verdadeiras obras de arte, manualmente, hein? Uma dessas profissões acontece bem aqui, ó, na Praça 15 de Novembro. Parece que essas habilidades manuais nunca vão acabar. Não existe ninguém em lugar nenhum do mundo que construiu uma máquina para se engraxar sapato. É verdade. É só feito manualmente. Nesse ateliê, as encomendas de materiais de cerâmica estão cada vez maiores. Esse aí é uma brincadeira de casinha, de cozinhadinho, que a gente brinca cozinhado. Então, na verdade, o senhor está trabalhando agora em quê? Está pintando o quê? Agora estou pintando uma bernuça. Uma bernuça. Então quer dizer que ela sai depois que ela trabalha, o senhor vem e trabalha na pintura. Sim. E quem disse que se acabou o tempo dos grandes alfaiates? Desde a época do meu pai, sempre falava pra gente, a gente vai manter a resistência na alfaiataria, de como ela sempre foi feita, resgatar todo esse processo e manter esse serviço. Com a produção industrial em larga escala, chamada produção seriada, aquilo que era feito artesanalmente passou a ser mais barato, mais acessível à maioria da população, mas perdeu valor. O valor agregado está na produção artesanal. No início do século passado, uma profissão começou a se popularizar ao redor da Praça 15 de Novembro, a de engraxate. Naquela época era feito diferente. Como é que é? Era feito com as graxas ODD, que hoje em dia não existe mais. Tá. E, na verdade, o brilho era feito com velas. Mas essa é uma profissão que, com o passar do tempo, foi se restringindo às sapatarias
ou aos ambulantes pela cidade. Quanto é que o senhor consegue tirar aqui por semana, por exemplo? Olha, de 400 a 500 reais por semana. Por semana? Por semana. Entendi. Agora com essa chuva, por exemplo, friozinho que chegou, melhora? Agora é que começou a ficar bom. Agora que fica bom. Exatamente, porque o frio é a melhor parte da coisa. Tem mais botas, mais sapatos. E o grande truque para deixar um sapato brilhando não é a cera, não. Este é o fogo desejado. E vamos acender para poder tirar os riscos, tirar todo o risco do couro do sapato. A dona Osmarina sempre gostou de brincar com argila desde pequena. Uns 5 anos já fazia meus bonequinhos, né? E as minhas panelinhas. No terceiro filho, já com 40 anos, daí que eu soube do curso de extensão da UFSC, né? Daí começou a desvendar que eu sempre gostei de arte, né? Qual foi a tua primeira produção? Foi o boi de mamão? Foi, primeiro boi de mamão. Aí depois ela começou em 98, que ela começou a fazer a cerâmica aqui na universidade, que ela aprendeu. Aí veio a necessidade de eu ajudá-la na pintura. Né? E aí abandonei a minha pintura e eu só trabalho para ela. E tem uma peça aqui que eu sou obrigado a mostrar para vocês, olha só. Isso daqui é o pau de fita. É o pau de fita, sim. Quer dizer, você costuma fazer aqui o folclore, a cultura... O folclore, a cultura, lendas... O seu Regis é um alfaiate aposentado. Decidiu parar de trabalhar depois de muitas décadas fazendo ternos para várias personalidades de Florianópolis. Quando a mim se elegeu governador, eu fiz o terno dele. Opa! E fiz diversos ternos, pô, Espelhão, né? O Colombo Salas, o Conde Reis. O seu Regis começou na época de ouro da alfaiataria. Porque naquele tempo a gente fazia um smoke para ir o baile do 12 de agosto, dia 12 de agosto, que era debutantes, era só moça. E os padrinhos. Sim. E os pais. O senhor sente falta desse tempo, né? Que saudade, saudade. E aí, Eduardo, como é que você tá? Bom dia. Tudo bem? Obrigado por receber aqui hoje, né? E tem aquele alfaiate que aprendeu com o pai. Eduardo Pinto é filho do alfaiate Carlos Pinto, que faleceu em 2021. Ele mostra com orgulho a profissão que herdou do pai famoso na cidade. O ateliê tem loja com as peças feitas aqui mesmo, a sala de atendimento e a sala de confecção, onde ele ainda risca as peças com giz. A gente recebe o cliente geralmente para o horário marcado, né? Tem um atendimento bem tranquilo, sem interferências. Poder entender aquilo que ele está procurando, procurar entender o cliente também, o biotipo dele, onde ele vai usar essa roupa, em qual ocasião, qual a imagem que ele quer passar. A base da alfaiataria hoje é a lã. Olha só. Chama lã fria, né? Isso aqui é uma fábrica inglesa. Que coisa. Olha só o tecido, gente. Olha que azul bonito. Esse verde também tá muito bonito, né? Ah, essa aqui é a sala onde a magia acontece. É isso aí. Esse aqui é o paletó. Então, é um paletó num estágio de primeira prova. Né? É que a gente trabalha uma linha de alfaiataria, que a gente trabalha a prova nesse estágio para fazer o acerto e depois monta a peça. Essas são algumas das profissões que não desapareceram nem com o tempo, nem com a tecnologia. Talvez porque o diferencial seja mesmo a experiência, o talento, as mãos. Eu sempre digo, o alfaiate, a costureira, a cabeleireira, o latoeiro, a olheiro, né, são profissões clássicas, são corporações até de ofício. No passado nós temos isso registrado como corporações de ofício. Isso é Floripa. São 350 anos de muita história que a gente está tendo o prazer de mostrar para vocês de casa. Aliás, nós da NDTV estamos produzindo ainda uma série especial. Sábado que vem tem mais reportagens para vocês e nós continuamos aqui, claro, de braços abertos, sempre acolhendo e celebrando essa data muito especial junto com vocês. Até sábado que vem.